Oi, pessoal. Eu vim aqui para apresentar o tarô. Eu sou a Thelma, a ilustradora responsável pela criação desse tarô, que eu levei 2 anos aí para produzir. Então vamos lá, ele vem assim na caixinha. Vou apresentar aqui. Olha, eu sou designer gráfica também, então eu me preocupei em fazer um acabamento com uma proteção aqui para que as cartas não se desgastassem. Tem um brilho, ele tem uma flexibilidade aqui, né? E ele não é aquele papelão, então assim, eu me preocupei nessa parte do acabamento para que elas sejam duráveis. Eu gosto muito do fosco, mas essa com brilho ela também deixa as cores mais vivas, por ser uma paleta de cores vibrante. Também me preocupei para que não ficasse muito forte ao ponto de cansar a vista. Então vamos lá, a carta do louco. Esse conceito de máscara vem daquela ideia, né, de que nós usamos máscaras o tempo todo e, ao mesmo tempo, são máscaras necessárias para lidar com as situações da vida. Então, é bem comum mesmo que a gente precise dessas máscaras. Mas também fica aquele questionamento, né? Essa máscara, ela é meio que faz parte do personagem. Até que ponto a gente usa essa máscara de forma consciente ou ela acaba sendo parte de nós? Ah, uma coisa bem legal que eu fiz é que, como as escolas não entraram muito em acordo, existe aquela coisa de que o arcano da força é o número 8 no tarô de Waite Smith, e alguns outros tarô de Marselha, e agora não me lembro quais outros, a força, a justiça é 8, então eu fiz 2, imprimi a justiça como 8 também, para vocês poderem escolher. Isso é uma coisa que me incomodava e eu nunca vi nenhum deck fazer isso. Eu lembro das minhas aulas de tarô que a minha professora usava a justiça como 8 e a gente somava os arcanos para achar a carta oculta, então às vezes tinha muita carta na mesa e eu acho que ter o número 8 impresso pode fazer uma diferença na vida do tarólogo para facilitar. Ó, o eremita. E aí, como designer gráfico, eu fiz essa brincadeira de mudar os nomes, não ser sempre no mesmo lugar, né? Dependendo do arcano, ia ficar ruim visualmente, então fui brincando, colocando em outros lugares. A roda da fortuna. E aqui vem a justiça como 11 e a força como 11. Pra quem quiser escolher aí. Ó, enforcado, o nome vem na perna. Eu amei esse enforcado. A morte. Eu também usei essa ideia dos retratos, porque eu sempre vi muito o foco na minha arte, o foco nas pessoas. Então eu sempre gostei muito de desenhar pessoas. Então meu tarô, ele vai focar na pessoa, no personagem. Tanto é que a torre, eu não quis desenhar a torre. Eu quis desenhar a pessoa com a sensação da torre. Quando a gente tá na energia da torre, é uma sensação de descontrole, né? É como se a gente estivesse se desfazendo. Pelo menos é assim que eu interpretei. Então foi um grande desafio para imaginar como colocar isso em imagens, né? A lua também foi um desafio, porque é o único arcano que, se a gente for pensar, não tem pessoa, né, no desenho. Porque eu me inspirei no tarô de Waite Smith. Então, eu pensei, se meu tarô se baseia em retratos, como que eu vou desenhar um arcano que não tem uma pessoa? E realmente aqui é uma máscara que não veste em ninguém. Então, foi assim que eu resolvi. O Sol, que é a carta linda, né, gente? A energia linda, que eu até escolhi pra capa. Julgamento e o mundo. E agora os arcanos menores. Eu escolhi me inspirar no Waite Smith porque, né, é o tarô mais usado. Eu acho que vai facilitar bastante para quem tá iniciando nos estudos. E, ao mesmo tempo, para quem já trabalha, a maioria das pessoas prefere e usa o Waite Smith, mesmo quando vai abrir, de repente, uma mandala, um tabuleiro, um jogo tão complexo, e aí ter que parar para ficar pensando que carta é essa. Então,
Quando a gente compra um tarô muito diferentão, aquilo atrapalha. Eu, como taróloga, eu sei. Então, por mais que o desenho seja diferente, que a gente adora um tarô diferentão, essa linguagem que lembra o Waite Smith, eu acho que ajuda muito a identificar rápido. Então, eu queria que fosse um tarô que trouxesse personagens divertidos e até meio andrógenos. Também traz um pouco dessa coisa, ó, do kimono, que é a minha origem, né, gente? Eu sou oriental. Tenho raízes, né? Tenho avós asiáticos. Então, ai, olha, o 5 de ouros, ele tem uma história pra mim. Eu assisti um filme muito lindo que fala de escassez, de uma artista, né? Que ela viveu uma vida inteira, assim, de muito sofrimento, muita dificuldade. E ela tinha um marido pra apoiar, que também. Ele não era aleijado, gente, mas eu fiz assim pra reforçar essa dificuldade. E aí eu tava inspirada e tava fazendo 5 de ouros. E eu fiz pensando neles. É muito bonito, depois eu coloco o nome do filme aí. 6 de ouros. Inclusive esses personagens aqui, que tem a cabeça total de passarinho, que não tem máscara, é um personagem de um próximo tarô, que eu praticamente tá quase pronto. 7 de ouros. 8 de ouros. Eu adorei esse. Muito futurística. 10 de ouros. Foi o único que saiu bem fora do... Porque a árvore me remete muito a essa coisa da ancestralidade, né? Do 10 de ouros. Os pagenzinhos ficaram uma graça. Rei, rainha. Adoro esse 2 de paus. O 3 também. Ah, eu sou suspeita, né? Sete de paus. Olha isso aqui, gente. Parece um quadro de obra de arte. Ah, é. E eu fiz essa paleta diferente para cada naipe, né? Fogo, os cavalos brancos, porque o destaque é o personagem mesmo. Olha essa rainha, gente. Ali o fogo saindo aqui do... Meio que o chakra, né? O chakra aqui da... Que é o chakra da criação aqui, da energia sexual também, que é o da criação. O rei de paus. Aqui um naipe tenso, né, gente? 3 de espadas. Seis. Olha esse 10. Eu sempre me incomodei com os 10 de espadas. Porque os clientes se assustam. É inevitável, né? Não tem como se assustar com isso. Mas tentei ao máximo deixar algo bem leve. Se é que é possível. Os cavaleiros são ótimos. A rainha, maravilhosa. E o rei. E é isso, o verso. Temos aqui... Eu me inspirei naquele símbolo do Yin Yang. Né? Mas é isso, espero que vocês gostem, usem bastante e me procurem. Tem aí no perfil as informações. Bom, gente, voltei pra falar. Gosto muito de animais e de flores, né? Eu acho que muitas das flores aí que vocês vão ver, elas saem meio que do corpo das pessoas, da cabeça, né? E isso tem um significado. Aqui, por exemplo, eu gosto que... Uma coisa que eu gosto é que a arte, ela tem a coisa de inspirar as pessoas. Primeiro que vocês mesmos podem olhar e tirar as conclusões de vocês, isso é maravilhoso. Outra que eu sinto necessidade, muitas vezes, de explicar o que eu pensei, porque eu, muitas vezes, fico curiosa e fico me perguntando o que o artista quis dizer. E eu queria muito, às vezes, uma explicação do artista e nem sempre isso é possível, né? Para explicar por que eu faço pássaros, né? Pássaro, para mim, ele representa essa coisa da a liberdade. As penas falam de uma liberdade, de uma beleza, né? Até que ponto essa máscara que a gente cria, ela nos liberta, nos embelezam para uma liberdade diante da sociedade ou nos aprisionam
ao ponto de termos uma beleza, temos asas e não podemos voar. Então, é meio que um questionamento que fica, sabe? E essas flores também, elas remetem à beleza. Mas a gente também pensa que a flor, ela nasce a partir do florescer, né? Penso eu que aqui ela simboliza uma cura, sabe? Elas são passageiras, né, na natureza. A flor, ela vai, ela brota ali, depois elas caem, depois elas voltam. Olha aqui, né? Elas brotam aqui, que faz meio que parte do corpo, né, deles. E eu, de verdade, assim, espero que vocês criem essa conexão e possam usar esse tarô, porque eu criei com muito, muito carinho. Foi, assim, uma loucura, sabe? De acordar no meio da noite e querer muito desenhar, querer muito fazer. Fora o meu trabalho, né? Meu trabalho ganha-pão. Eu tinha essa obsessão em desenhar isso aqui de uma forma muito louca, gente. Então tá aí. E é isso. Beijinhos e até a próxima.